Voltando aqui, segundo bloco do Música Viva, hoje com a participação do presbítero Gutenberg, o Guto, eu vou até o final do programa. Não, já está melhor. Associar, já está, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Guto, falando de adoração, a Bíblia ela diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Salmo 15 traz essa lista do verdadeiro cristão, aquele que vai morar no céu, né? A minha pergunta é: quem são esses adoradores, né? Que o Pai busca, né? Os verdadeiros, porque existem os falsos, né? Se tem os verdadeiros é porque existem os falsos. Existem os falsos, né? Como que é essa questão, né? Dos verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores? Eu acho que essa questão tá ligada em algo até que a gente falou, que é o ensino, né? Como que as pessoas são discipuladas, que aí eu acho que é o grande segredo da igreja quando chega qualquer pessoa lá na sua congregação, no seu campo, né? É o discipulado. Pode chegar aquela pessoa que se converteu agora e nunca ouviu falar de Jesus do amor, como pode chegar aquela pessoa que vem de fora, de repente, como é o nosso tema, até um músico que veio do mundo secular, ele tem todos aqueles vícios, aquelas manias, né? Que para o ambiente cristão da igreja não serve, ele tem que se adequar. Mas quantos de nós, às vezes, a gente não pegou esse músico porque era bom, porque era até conhecido e trouxemos? Sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum, sem conhecer Bíblia, palavra. E a gente já sabe que o final disso não era bom, nunca foi bom, né? Exatamente. E então o perfil do verdadeiro adorador é o serviço que a gente até falou aqui, no bloco anterior, é se doar, estar disposto a não só... A gente foi ensinado, né, pelo meu pai, pela minha mãe, o pastor Humenberg e a pastora Ana, não só fazer, e a Bíblia fala, né, olha, se você, falando até de servo, fizer tudo que te se manda, você ainda é um servo inútil. Né? Então nós aprendemos, claro que a gente tem nossos erros, nossas falhas e até, limitações, mas nós somos ensinados a você não fazer somente, eu sou um levita, eu só vou para a igreja para trabalhar na área da música. Mas o que custa, né? Isso foi que nos ensinaram, e graças a Deus por isso. Se a gente vê um papel jogado, um copo, vou passar piso, mas não é comigo, é com o diácono, que é a diaconisa. Não. Esse é um papel que nós aprendemos e eu acredito que entra no papel de um verdadeiro adorador. Não só fazer aquilo que se manda, o que se pede, né? Mas ir além. Hoje nas empresas grandes, né? Eu trabalho numa empresa muito grande no Brasil e até ela é multinacional. O que você faz a mais, ou que você olha e você, sem o chefe pedir, ele chama de proatividade, né? Então a gente precisa ter essa proatividade na igreja também, né? Que a pessoa ir além, fazer além daquilo que se pede, que se manda, e trazendo sim na consciência o resultado de vidas, né? A gente tem um trabalho muito forte lá no Jaraguá, na sede, no campo como um todo, e é um mérito muito pessoal mesmo da minha mãe, da pastora, e o pastor o Homenberg, ele veio também nessa, aprendendo, né? Porque o jeito dele era um pouco mais fechado, pernambucano, aquela coisa assim. Mas hoje é outra pessoa e a gente investe muito, então, na abordagem do amor quando a pessoa chega logo na recepção da igreja. Então, é recepcionar, é amar, é dar carinho, porque a gente não sabe como a pessoa está chegando ali, né? Na igreja, naquele dia, naquela noite, a sua família. Então, a gente procura fazer isso, trazendo isso para o papel do adorador, né? De repente, eu não sou da equipe da recepção, não sou diácono, mas eu vejo alguém chegando, e é importante, você vai entender isso, o pessoal que está de casa vai entender, é importante quando alguém que está em destaque, né? Não que a gente queira isso, mas é porque é o papel. Está lá no púlpito, no palco, um pastor, um líder, um músico, e sai e vai cumprimentar uma pessoa que chega ali. Para essa pessoa, poxa vida, né? Ela tem os olhos que aqueles que estão lá são os melhores aqui desse lugar, estão fazendo um papel. E ele veio aqui, me abraçou, falou, né? Seja bem-vindo, essa coisa toda. Então, eu acho que o nosso papel de um verdadeiro adorador é sair da caixinha
para fazer o algo a mais, né? Que as empresas hoje só vão continuar com os funcionários que entregam algo a mais. O funcionário básico, para ela, não serve mais. Aquele que entrega só o 100%, não. Ela quer o algo a mais, né? E a gente sabe que o ser humano tem essa capacidade, né, de trazer o algo a mais. Se você me permite, tem até um trabalho que a gente, não sei até se você vai fazer alguma pergunta relacionada a isso, Jurandir, mas tem um trabalho lá no Campus de Araguá que a gente faz em parceria com a missão Cristo para as Nações. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma missão que ela traz cruzadas evangelísticas aonde é necessário para evangelizar. E nós lá estamos também, né? A gente não tinha nada a ver, mas conhecemos, era algo bom, algo, né, saudável, algo de Deus. Aderimos a essa missão, o pastor Rogério, inclusive a minha mãe também faz parte do conselho hoje, e o Campus de Araguá sede, a gente é responsável pela música de todos esses eventos que acontecem. Então é um evento mesmo de palavra, de cura, de libertar as pessoas, sem olhar para avivamento, assembleia, quadrangular, Deus é amor e outras denominações. Mas sim o papel do adorador de servir, de trazer a palavra, de trazer, né, um abraço para as pessoas que estão ali naquele lugar. E o lugar é praças, ginásios, são vários locais. Então a gente tem esse trabalho. Tem até um CD aqui com um amigo nosso, que é o Lucas, posso mostrar? Que é o Lucas e a Maíra. O Lucas é um amigo nosso, saxofonista, flauta, e se eu falar que ele toca muito, eu ainda vou estar falando pouco, mas ele toca muito, muito mesmo. Um jovem muito abençoado. E a Maíra, e esse trabalho que eles fizeram instrumental, especialmente para uma cruzada que eles foram apoiar lá no Chile. Ficaram 15 dias, e aí depois ele me falando, né, quando eles voltaram do Chile, é o tema do CD Somos Um, né, Lucas e Maíra, instrumental, eles falaram que chegava lá na praça, assim, não falava nada, só começava a tocar um instrumento, as pessoas iam começando, né, a cercar eles, uns começavam a chorar, outros começavam a né, ter uma reação diferente. Isso, para mim, é um verdadeiro adorador. Né? Não teve passagem paga assim por ninguém, foi do próprio bolso, foi por amor, foi realmente para alcançar vidas. Esse, para mim, é o maior exemplo de um adorador. É você sair da caixinha, né, da sua igreja, do conforto lá do seu instrumento, do ambiente, igual esse ambiente que a gente está aqui hoje, para fazer algo mais, para alcançar vidas, né? Tava até, ó que interessante, para a gente terminar a minha fala. Eu estava falando até com meu filho no carro, o Gutierrez. Ele falou, pô, pai, mas quando Jesus vai voltar? Quando falar do amor dele para toda pessoa, né? E aí falei, é justamente isso, né? Porque a escola bíblica dominical ensina isso para os nossos filhos, né? E a nossa missão aqui é justamente levar o amor de Deus a todas as pessoas. Porque se a gente, de uma certa maneira, está cansado desse mundo, né, que a gente vive, tantas coisas, e é normal, e a própria Bíblia diz que a gente teria aflição, mas para a gente continuar com bom ânimo, né, e esse bom ânimo a gente está vendo aqui de vocês, todo mundo, o pessoal de casa, e a gente está procurando trazer um pouco desse ânimo. Não que a gente não tenha problema, né, Jura? A gente tem muito problema, muitas coisas para enfrentar, para administrar, mas é justamente o papel do adorador, do servo, independente se é pastor, se é evangelista, se é auxiliar, se é um membro, não tem isso, né? É levar esse amor, essa palavra, porque aí sim, quando todo mundo, todas as pessoas tiverem ouvido falar do amor de Deus, aí sim, a gente pode aguardar que Jesus virá buscar a sua igreja, né? Amém. Eu acho que é isso aí. É isso aí. E você tocou num ponto interessante que eu quero que você comente mais um pouco. Essa questão, acho que nós precisamos entender que a igreja, ela de fato precisa de músicos. Só que nós não preparamos músicos. Nós queremos que já venha músicos prontos. E às vezes nós erramos até na nossa oração. Deus, manda músico, manda músico. Só que vai mandar músico cheio de vícios. E nós não queremos trabalhar e recuperar e tirar esses vícios desses músicos que chegam. E a gente já quer aproveitar de cara e a gente sofre lá na frente. Sofre porque não vai ser uma pessoa obediente, não vai ser uma pessoa serva. E está precisando a gente
trabalhar esse lado. Formar músicos adoradores, não músicos tocadores, né? Então eu concordo com você, essa questão de que adentra nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, músicos que precisam ser discipulados nessa área espiritual. E aí entra a questão de servo. O Marcos Witt colocou num livro dele que ele foi contratado por uma igreja lá nos Estados Unidos, e o pastor chamou ele na sala dele e falou assim: Marcos, o meu zelador pediu a conta, e antes de você assumir o ministério de música, eu queria que você ficasse na zeladoria. Eu estou precisando de alguém para limpar o banheiro durante o culto. E ele foi. E o pastor, na realidade, estava tratando com ele. E ele entendeu isso lá na frente. Você vê por aí, Gu? Vejo sim. E hoje a gente conhece muito bem o ministério do Marcos Witt, né? É um dos ministérios mais de referência, não no Brasil, mas para o mundo, né? Da música evangélica, da adoração. Nós aprendemos bastante com o Marcos Witt, mas eu vejo por aí sim. A gente costuma falar, minha mãe costuma usar bastante esse termo, tirar os carrapichos das pessoas. Né? Porque a pessoa vem mesmo com vícios, mas o que precisa? Primeiro o amor. Né? Precisa ter o amor, porque às vezes eu vou levar mais tempo para aprender algo que você vai levar menos tempo. Às vezes o que é difícil para mim, para você, tira de letra. Mas o que é difícil para você, às vezes eu tiro de letra. Então, primeira coisa é o amor, né, que a gente tem que ter pelas pessoas, a paciência para poder tratar, porque às vezes vai fazer 1, 2, 3. E se a gente não tiver o amor de Deus, como Ele tem o amor com a gente, né, quando a gente erra, quando a gente transgride um princípio, uma direção dele, mas Ele continua sendo paciente conosco, da mesma maneira a gente precisa ser com as pessoas, né? E principalmente nesse ministério. É igual você falar, aquele baterista que a gente tem na congregação abençoado que desce o braço. Dá vontade de deixar ele de banco e não usar a bateria, né? Mas o amor de Deus a gente continua, a gente ensina, a gente fala, a gente traz o workshop de Marcos Witt, a gente traz o workshop do Ministério Vineyard, para fazer com que não só ele, mas todos entendam, né? O que é o papel de um adorador. Não é só o instrumental, não é barulho, mas é sim o conteúdo e o ambiente que tudo isso vai proporcionar para trazer uma adoração, para trazer uma mensagem, né? Adoração nada é uma mensagem cantada. E quando a gente fala de mensagem cantada, de músicas, eu sou um dos fãs, eu acho que número 1, do Ministério do Renascer Praise, porque para mim as letras que eles têm, que a Bispa Sônia tem, né, como é legal essa área da música, a gente falou no começo que é universal, a gente está trazendo, né, outros exemplos de fora aqui para a nossa entrevista, e como as músicas que Deus traz a inspiração para ela, fala da palavra, fala do amor de Deus, da restauração, da cura, e é isso que a gente precisa como adorador, como servo trazer. E só assim a gente vai então conseguir vencer esses medos, essas dificuldades dentro da igreja, né? E às vezes, Jurandir, e o pessoal que está de casa eu acho que vai concordar, muitas vezes a gente até colocou pessoas assim despreparadas, não no sentido de não saber tocar, mas no sentido de não conhecer a palavra, não conhecer como funciona, né, as coisas dentro da igreja, dentro da sua igreja aí, justamente pela falta de preparo que a gente deveria ter feito com outros, e aí, por uma necessidade, a gente pega e acaba aproveitando esse que ainda não está preparado. Não é assim? Eu acho que é bem isso, bem a necessidade, né? Não tem, imediata, então, não tem? Imediata. Então, vem você, a gente sabe que é um bom baixista, eu sou contrabaixista, um bom guitarrista, olha, chegou agora há pouco tempo, mas a gente está sem guitarrista na igreja. Então, a necessidade, você tocou muito bem num ponto, de preparar outros, né? Vou até um pouquinho mais além. A igreja investir na área da música. Porque hoje, se você me permite, hoje a área da música dentro da igreja ela é financiada pelos próprios músicos. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, se sempre foi e ainda continua, então precisa algo de Deus para mudar, para mover. Porque hoje, se na maioria dos campos e igrejas são assim, se os músicos saírem ou precisarem fazer alguma coisa e levar o seu instrumento, a igreja
o culto de domingo já não é mais o culto de domingo da semana passada. Porque não se tem os instrumentos, não se tem... Por quê? Porque falta um pouco ainda, né? Nossa igreja cresceu muito, graças a Deus por isso, mas a área da música ainda precisa de um investimento maior, um apoio maior. Se isso tivesse acontecido, Jurandir, há alguns anos, eu diria que o avivamento bíblico já teria uma outra história dentro do contexto evangélico no Brasil, né? Hoje, graças a Deus, quando a gente ouve assim, você é crente evangélico, de que igreja? Do avivamento bíblico. Hoje muita gente já fala, conheço, já passei, já ouvi falar. O que no passado a gente, né, não tinha essa resposta positiva. E se a área do louvor, que é muito importante, a gente vê, né, as igrejas sérias, ministérios sérios crescendo e fazendo realmente seu papel dentro daquilo que Deus chamou, se o avivamento tivesse investido um pouco mais na área do louvor, da música, da adoração, dos instrumentos, a nossa história seria totalmente outra. Eu vejo assim. Com certeza. Mas o avivamento bíblico está investindo, ainda que pouco, mas graças a Deus crescemos. Falta muito. Estamos engateando, como eu falei já em outras entrevistas, mas a gente chega lá. A gente vai dar mais uma pausinha, tomar uma água e a gente volta já. Vamos lá.